o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Mais uma vez, e Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Podeis assentar. Eu vou falar rápido sobre o Dia das Mães, para ficar uma coisa assim, sucinta e objetiva. Porém, eu quero fazer menção do significado da mãe. E eu quero dar um título a essa mensagem, que é o valor da mãe, o valor de uma mãe. Todo mundo sabe que a Ana, ela tinha vontade de ser mãe, e por força da natureza, ou pela vontade de Deus, ela nasce estéril. Mas é interessante que a esterilidade de Ana não consegue apagar dentro dela o desejo de ser mãe. E aí a gente não tem ideia de como uma mulher almeja ser mãe de filhos. Por isso que antigamente não ter filhos era uma desonra. E ter filhos hoje a gente sabe que é uma bênção de Deus. Porque a família, ela se compreende, ela é completa quando os filhos também se achegam. Mas Ana, eu creio que não só ela tinha esse desejo, mas ela convivia com uma pessoa que tinha filhos. Então, imagine vocês, é como se fosse as solteiras que ainda não casaram, né? Nós temos uma Raile aqui, dizendo assim: ah, meu Deus, como é ser mãe? Você só vai saber, Maria, quando vocês forem mãe. É uma experiência que vocês só vão saber de fato quando vocês forem, né? A Débora. Então, o que a gente aprende com Ana? A gente aprende com Ana que esse desejo dela de ser mãe não era uma coisa só pessoal, e nem era uma coisa de vingança, de rivalidade, porque ela era muito afrontada pelo fato de não ter filhos. Então, assim, talvez outra pessoa que Deus abençoasse no lugar de Ana, talvez chegaria para as pessoas e mostraria esse filho como uma espécie de soberba, de orgulho, mostrando que, você tem, eu também tenho. Mas isso não passava pela cabeça de Ana. Por quê? Porque ela faz um voto. A Bíblia diz que ela faz um voto e ela desafia todo o contexto religioso e a tradição religiosa, aonde as mulheres não poderiam nesse dia ir ao templo. Quem oferecia o sacrifício era o sacerdote da casa, o provedor da casa. Mas nesse dia ela desafiou todo o costume teológico, espiritual, bíblico, e ela foi até o templo. E lá no templo o pastor Eli, ele se depara com ela, imagina ele que ela está embriagada, e ele adverte ela, chama a atenção dela, dizendo: o que você veio fazer na igreja dessa forma que você está embriagada? E ela, com muita tranquilidade, olha o controle emocional de uma mãe, e de uma pessoa que quer ser mãe. Porque, irmãos, a construção de uma mãe, ela começa desde a sua criação até a sua descendência, que você também vai passar para os seus filhos. Tem muita coisa que você, mãe, passa para os seus filhos que você aprendeu com a sua mãe, que são legados que você está herdando e você está transferindo para sua mãe. É óbvio que tem alguns ajustes que você faz, porque o tempo é outro, a data é outra, a estação é outra, a geração é outra, os costumes são outros, enfim, mas você transfere esse legado. A Bíblia diz que Ana teve um controle emocional muito grande, ao ponto dela, o desejo dela de ser mãe,
Já não basta ser afrontada na sua própria casa por não ter filhos. Ela mesmo, eu creio assim pela fé, irmãos, ela devia ter seus conflitos espirituais, dizendo para Deus assim: por quê? Quem não é servo do Senhor, porque para mim Penina não era serva, uma serva que afronta a outra, que fica provocando a outra dentro da mesma casa. Para mim Penina não era convertida, porque se ela fosse até uma mulher de Deus, dizia: Ana, olha, eu tenho tantos filhos, vamos criar, porque mãe é quem cria, quem dá amor, é quem dá carinho, não é só quem gera. Mas Penina em momento nenhum fez isso, pelo contrário, aumentava mais a dor de Ana. Então Ana se via sozinha, desolada, e eu creio que no pensamento de Ana, ela chegava até a pensar, irmãos: por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me fez assim estéril? Por que Deus não realiza meu sonho de ter filhos? E aí ela vai para um nível espiritual com Deus que não é para qualquer um, que é fazer um voto. E eu vou te falar, irmãos, esse voto que Ana faz, a gente faz, só que a gente não faz no nível da Ana. Como assim, pastor? Ana fala com Deus assim: se o Senhor me der um filho, esse filho não vai ser meu, eu vou entregar ele para o Senhor. Irmãos, na cabeça de algumas pessoas parece assim uma espécie de fanatismo, parece uma espécie de delírio da parte de Ana. Mas no fundo, Ana tem muita coisa para ensinar para a gente. Por quê? Os filhos de uma mãe, os filhos que Deus nos coloca, de qualquer maneira, um dia eles serão entregues a Deus, para Deus cuidar. Vai ter um dia, eu estava conversando com a missionária Raquel sobre isso, vai ter um dia que os filhos da gente, eles vão romper aquela sombra que eles ficam perto de nós, aquela estadia, aquele momento em que eles ficam agrupados com a gente, eles vão romper esse tempo e eles vão viver a vida deles. E quem vai cuidar deles? É Deus. No final de tudo, tudo se volta para Deus. Na verdade, a gente fala assim, a gente não faz o que Ana fez, literalmente entrega e deixa. A gente entrega, mas vai lá conferir um pouquinho, mas vai lá checar um pouquinho, mas está ligando sempre, está perguntando sempre, e sempre. O Mateus está numa fase agora de dirigir, né? Ele está gostando muito. E aí a gente fica assim, é tudo novo para a gente esse negócio de dirigir. Aí de vez em quando eu mando assim: tá tudo bem? Aí ele só bota a mãozinha assim, só. Eu queria ouvir mais, sabe? Tipo assim: não, tá ótimo, estou aqui em Guarapari, estou em tal lugar, não, só a mãozinha. Aí o que o diabo às vezes bota na minha cabeça assim? E se foi alguém que sequestrou ele, que está botando a mãozinha assim: tá tudo bem? Responde para o seu pai que está tudo bem, mas você está sequestrado. Não, olha só, a gente não entrega, irmão. Eu estou falando isso porque a gente não faz o que Ana fez. A entrega da Ana, ela foi diferenciada, porque presta atenção, a nossa entrega é muito mais leve, muito mais suave do que a de Ana. A de Ana, não sei se você sabe, quando Deus concebeu Samuel para ela, e aí nesse versículo que nós lemos agora, está dizendo que ela foi com o marido, isso prova que o marido estava em concordância com o voto que ela fez, e o marido também era tão temente a Deus que foi com ela, para honrar a Deus com ela, foram entregar Samuel para Eli. Em outras palavras, sabe o que Ana estava dizendo naquele dia, nesse versículo, para mim, para você? Esse menino, esse primogênito, Samuel, nunca mais eu o verei. Da agora por diante, até agora, 12, 13, 14, não se sabe a idade exata, mas a partir de agora, esse momento, Samuel, para sempre, até que a morte nos conduza ao céu, a partir de hoje, Samuel é de Jesus. Olha a convicção, olha a fé,
olha a certeza, olha o compromisso, olha a entrega que essa mulher fez para Deus, confiando que, ensinando até para nós, que mais cedo ou mais tarde, os filhos vão ficar na mão de Deus. Ah, mas Ana entregou Samuel aos 12, eu vou deixar para entregar o meu aos 18, aos 20. Mas uma coisa é certa, nós vamos ter que entregar eles para Deus, porque nunca foram nossos, é de Deus. Nunca foram nossos, é de Deus. Ó, se a gente não crê que Ana provavelmente fez isso, era costume de Moisés fazer isso desde o Velho Testamento. Se Ana pegou Samuel, trouxe aqui no altar, se você trouxe seu filho no altar, você entregou seu filho no altar, consagrou seu filho, não importa as estações e as coisas que forem acontecendo na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, uma coisa a gente precisa crer como Ana creu: está nas mãos de Deus, eu não me preocupo mais, não é meu, é do Senhor, eu consagrei, eu entreguei, eu dependo do Senhor, quem cuida é Deus. Vai ter lugares que eles vão estar que eu não vou poder estar, mas uma coisa eu sei, Deus vai estar lá. Sabe por quê? Porque quando ele estava nos 40, 60 dias de nascimento, eu trouxe no altar, eu levantei para o céu, liguei na terra, liguei no céu, dizendo: esse filho não é meu, esse Samuel não é meu, esse Samuel é teu, Senhor. Então, a partir de hoje, eu quero dizer para o Senhor: vai doer quando o Senhor tirar de mim, quando ele for embora, quando ele tiver a vida dele, quando ele casar, quando ele tiver a profissão dele, quando ele for estudar fora, quando ele for para a casa da sua esposa, quando ele for para onde ele quiser. Eu só sei de uma coisa: ele é teu, Senhor. E a gente precisa ter essa força que Ana teve, essa coragem de entregar. Vocês pensam, irmãos, que foi fácil para Ana? Não foi. Eu vou te falar por quê, em especial Ana. Ela era estéril, fez um voto: esse filho que o Senhor gerar, eu vou entregar para o Senhor. Aquele filho que era o primeiro filho já estava comprometido com Deus, mas não tinha no voto, no plural, filhos. Só tinha um no singular, filho. Ou seja, o único filho que eu tiver, eu vou entregar para o Senhor. Ela sabia que mesmo depois de ser mãe, ela ia continuar vivendo sozinha, porque aquele filho já estava comprometido. Mas Deus, sabe o que me chama a atenção, irmão, na história dela? Que Deus, sabendo do sonho dela, do seu sonho, mãe, Deus vai e diz assim, nessas palavras aí, ó: o Senhor, a parte B, o Senhor te dê descendência desta mulher. Estava dizendo para Eucana. O profeta pega o menino pelo braço: isso aqui é a entrega, isso aqui é o sacrifício. É Samuel que você está me entregando? É ele que vai ficar aqui comigo? Ele vai ficar na minha escola? É ele que vai ser meu discípulo? É ele que vai ser o meu profeta sucessor? Então me dê ele para cá que eu vou treinar ele. Você, Ana, vai voltar a estaca zero, ficar sem nada, é isso? É. Aí ele diz: não, peraí, só um minutinho. O Senhor te dê descendência desta mulher pela petição que fez ao Senhor. Ou seja, pelo seu voto anterior, pelo seu compromisso anterior. Não vai parar em Samuel, não. Vai vir outros filhos, porque a sua madre já se abriu. E o Deus que fez o primeiro vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro, vai fazer quantos ele quiser. Uma coisa é certa: você deu para Deus, mas você não vai ficar perdendo, não, porque Deus tem mais para te dar. E Deus acabou dando filhos para Ana, e os nomes dos filhos de Ana são catalogados na Bíblia, porém os de Penina, ninguém nem sequer sabe o nome. Sabe por quê? Porque aquilo que é de Deus é conhecido, aquilo que é de Deus o maligno não toca, aquilo que é de Deus é consagrado, aquilo que é de Deus, hoje ou amanhã ou depois, não importa o quanto tempo vai ser, é de Deus, vai ser de Deus, sempre será de Deus, porque é do Senhor. Eu vou terminar dizendo uma coisa. Eu aprendi uma lição com uma mulher
que eu conheci ela. Ela foi aqui da igreja, ela hoje mora em Belo Horizonte. Me deu um branco, eu esqueci o nome dela. Aquele casal que sempre vem aqui, missionária, uma de óculos, o esposo dela é um baixinho, ajudou aqui na igreja, fez a ata da igreja comigo, um monte de coisa, eu esqueci o nome dela. Ela tinha um filho, o nome dele era Adriano, o nome do filho eu lembro, Adriano, a mãe de Adriano. E ela ficava aqui, tudo, terminava o culto, ela fazia uma ligação para o Adriano, videoconferência. Adriano estava debaixo de uma ponte lá em Belo Horizonte, em estado de morador, de situação de rua, crack puro. E quando eu orava por ele, eu falei assim, ô missionária, isso aqui não é seu filho não, isso aqui é um mendigo. Isso aqui não é seu filho, é meu filho. Mas a senhora tinha que estar lá, para dar um suporte, para dar... Não, pastor, entreguei para Deus. Deus está lá, fica tranquilo. Mas tem dias que eu não sei se ele está vivo, se ele está morto, pastor. Tem dias que ele some assim, 30 dias. Eu não sei. Já fiquei sabendo, já foi preso, já saiu, já soltou. O menino tocava violão. Olha, o menino tocava um violão. Você precisa ver os vídeos do menino na igreja tocando violão. Ele tocava violão como ninguém. Ela ficou 2 anos, quase 3 anos aqui em Guarapari. E o menino lá sozinho. Mas ela falava assim, ele não está só, ele está com Deus. Depois dos 3 anos de aflições, Adriano é visitado por Deus mais uma vez, se acerta com Deus, se reconcilia com Deus, volta para a igreja, volta para a casa de Deus. E aí a irmã chega para mim e falou assim, não falei com o senhor? Agora eu posso voltar. Agora que eu posso voltar, porque agora está tudo bem. Antes era para Deus, agora é para mim. Agora é a hora de eu restaurar, de dar roupa, de dar um anel, de dar sandália, de dar uma festa. Agora é a hora. Mas agora eu vou. Mas antes, dentro do meu coração, eu já tinha decidido, esse menino nunca foi meu, ele é de Jesus. Eu quero declarar aqui nesta noite, que assim como Ana declarou que Samuel, e eu creio que os outros filhos de Ana, embora não tivesse ofício, não tivesse cargo, não faz menção de que eles foram sacerdotes, ou o que é que eles foram, mas eu creio que da onde eles vieram, foi o mesmo lugar que Samuel veio, do mesmo ventre, era um lugar que Deus abençoou, a madre da mãe dele. E eu creio que os irmãos de Samuel, eles vieram também a ter uma experiência com Deus. E eu quero que nesta noite a gente venha orar por todas as mães que estão nos assistindo, as mães que estão aqui, as mães que você conhece, que têm filhos que precisam de oração, as mães que muitas vezes estão para baixo, desvalorizadas. Hoje eu conversei um pouco com a minha mãe, e ela está se sentindo um pouco assim, triste, sozinha, abandonada, porque ela falou, olha meu filho, que saudade do tempo que sentava todo mundo na mesa e tudo mais, mas a gente sabe que todo mundo cria asa, voa, cada um vai construir sua família, sua descendência, e a gente vai perdendo o contato com os pais, com a mãe. Até eu recebi uma revelação de Deus quando eu cheguei aqui na igreja hoje, da missionária Raquel, aonde assim, de uma forma inesperada, ela foi e disse assim, pastor, não sei porquê, mas Deus manda eu te dizer, vai visitar sua mãe. E eu já estou com isso no coração. No dia das mães eu recebi essa revelação, e eu senti que era Deus. É como se algo de Deus já estivesse perto de acontecer. E eu não quero, irmãos, eu não quero fazer declarações para minha mãe na sepultura, no caixão. Eu quero fazer em vida. Amemos nossas mães, valorizemos nossas mães. Mãe perfeita não existe. Ana não era perfeita, nossas mães não são perfeitas, mas elas são o que Deus providenciou para nós. Foi ela que Deus escolheu para nós. Que cada um de nós possamos orar pelas nossas mães. Fiquemos de pé no nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer pelas mães que estão aqui presentes, as que não puderam estar aqui. Eu quero declarar
Que a bênção do Senhor que estava sobre Ana esteja sobre todas as mães. Meu Deus, eu sei que a criação é a mesma para todos, mas os filhos às vezes tomam rumos diferentes, caminhos diferentes, personalidades diferentes. Meu Deus, pensamentos diferentes, ideais diferentes, profissões diferentes. Eles têm um carinho diferente, eles têm um amor diferente. Mas é essa diversidade, Deus, que o Senhor fez, para que nós possamos, ó Deus, entender melhor que tudo provém do Senhor, que tudo é o Senhor, que nada nasce perfeito, assim como nós não somos perfeitos, porque só Cristo é perfeito, mas nele nós alcançaremos toda a perfeição do mundo e a perfeição que o Senhor Deus de Abraão quer de nós. Através de Cristo nós temos livre acesso a Ti. Senhor, seja conosco, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê diga amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces infinitas